E aí, como é que você tá? Beleza? Eu sou o Felipe Marques, esse é mais um Pod Prime, mais um Resenha Prime, né, Fabião? Comigo aqui novamente o Fabião na mesa. Vamos falar o que tá repercutindo na semana, porque o Brasil não para. O Brasil e o mundo, né, Fábio? Porque literalmente tá estourando tudo por aí, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem, Felipe, graças a Deus. Queria agradecer mais uma oportunidade aí no Pod Prime, agradecer ao nosso público, a produção. E realmente, cara, essa semana já começou explodindo tudo, né, cara? Literalmente, né? Pô, explodindo tudo é muito sugestivo, né? Com tudo que cara. Infelizmente triste, mas sugestivo, né? Apesar que a gente não vai falar sobre isso hoje, né? E vamos então falar de quem tá com a gente aí, que apoia o nosso trabalho, que faz tudo acontecer aqui, que é o SampaCast, né? O estúdio de podcast pra você que quer tirar do papel o seu podcast, assim, de grátis, né, Fabião? Porque é de grátis. Você entra aí, embaixo vai ter no link pra você fazer o cadastro, lá você vai se ater, né, a todas as regras do projeto, conseguir aí a data que você prefere e tirar o seu projeto do papel, assim como a gente tá fazendo, né, Fabião? Com certeza. E pra você que tá aqui assistindo a gente também, já se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, curte o vídeo e compartilha pra todo mundo aí que você conhece. Fechou? O Fabião já vai começar aí, já começa dando aquele na lata, né? No peito, Fabião. Qual é a primeira notícia que a gente vai repercutir? Então, cara, o que estourou nessa semana, no começo da semana, foi o estupro da adolescente lá em Copacabana, né? Sim. A adolescente que foi estuprada foram 5 jovens, né? Porque inclui o rapaz de 17 anos. Isso. Mais 4 rapazes de 18 anos. Os que eram maior de idade, os que são maior de idade já foram presos, né? E o menor de idade, ele foi associado, né, ao... Não sei como que é o termo técnico, né, também, por ser um menor de idade, mas ele não vai ser preso, né? Ele vai ter outro tipo de pena aí por conta da idade, né? E a menina, porra, é complicado, né? Ela foi lá como se fosse um encontro de amigos, né? Sim, o que eu vi é que o rapaz, eles estavam se falando e esse fato ocorreu dia 31 de janeiro, Felipe. Caramba, foi no final do ano passado. Foi, ainda, cara. Então. E eu, na tristeza agora que eu passei, assim, caramba, a menina passou o ano novo guardando isso, né? Ela acabou fazendo a denúncia recente, então. Foi, cara. Foi. Então, é complicado isso, né, velho? Porque... É complicado, né, mano? Não tem como você falar assim, devia fazer, não devia fazer. Claro, assim, quanto antes, melhor, né? Mas, sim, de qualquer maneira, tem que ser feito justiça, né, em cima disso, né? Tem que ser feito que ela justiça. Fez a denúncia. Assim, o caso ocorreu, eles estavam se falando e é um rapaz de 17 anos, eles já tinham ficado, né? Eles tinham aquela intimidade. Sim. E ela falou assim, pra ele, nas mensagens do WhatsApp, pra eles se encontrarem, tal, pra ele ir pra lá, mas ele foi meio que dobrando a história pra ela ir pra onde ele queria. Um apartamento que era de uns conhecidos dele, que era um apartamento que era alocado para férias, né? Em Copacabana. Então eles tinham um apartamento livre para fazer o que quiser. Então foi tudo premeditado. Aí ele insistiu pra menina ir, cara. A menina foi. Ela não sabia que tinha lá. Não sabia essa que tinha galera outras toda pessoas. Lá. Ela relatou que não sabia. Aí ela tava com o namorado dela no quarto. E os caras estavam na sala, cara. 4 caras estavam na sala lá. Aí entraram e forçaram ela. É muito pesado, cara, porque eu achei que deram porrada na menina, deram chute na cara dela. Caramba. Quebraram a costela dela, tipo, ficou com lesão na costela. Caramba. Uma das costelas. E ficou toda lesionada, né, cara? Sem pensar, claro, no ato mais... Que é o estupro, né, mano? Que isso é foda, né, mano? Você ser... deixa eu tirar aqui, foi mal. Cara, você ser forçado é uma coisa que não quer fazer, né, cara? Entendeu? E realmente o delegado comprovou que realmente ela foi forçada, né? Tem todos os indícios de que ela não queria fazer, né? Sim. Não queria praticar aquilo lá. E, acabaram com a vida da menina, né, cara? É complicado. Se não me engano, ela tem 17 anos também, né? Uma jovem de 17 anos. O difícil é isso, né, cara? Como é que o pessoal premedita uma parada dessa, né, velho? Porque, que nem eu falo, velho, mesmo quem tem 17 anos ou 18, você já tem noção das coisas, entende? Sim. Você já sabe que isso é errado, porra, né? Ou não, né? Porque a gente teve 17, 18 anos, a gente não fez isso, entendeu? Você juntar uma galera pra forçar uma menina pra... Pô, estuprar ela, né, mano? Isso é foda. Não tem desculpa, não tem como você falar que... Sei lá, mas eu achei isso, eu achei aquilo. Ainda mais nos dias de hoje, né? Onde tá tudo tão evidente, tudo é tão à mostra, né?
todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer ou não, né? Mas pelo menos a justiça está sendo feita, né? Porque todos eles já estão presos, né, Já Fábio? estão presos. Os jovens de 18 anos estão presos, né? Só que eu fico pensando os pais da criança. A gente tem filha, né, Felipe? Eu tenho uma filha de 13 anos, você tem filhas, Tem 2 filhas, crianças. né? E a gente fica pensando na família, né, cara? A imagem que fica pra menina passar por uma situação dessa, né, cara? E assim, esses jovens, na escola eles tinham essa fama de fazer tipo de coisas, eles batiam no peito, entendeu? Tanto que eles comemoraram, depois dessa noite, eles comemoraram, cara. E o dói é saber que foi dia 31, cara, imagina. Final do Dia ano, 31 de janeiro agora que foi revelado, a menina tá toda machucada lá, fizeram toda a perícia lá, tal, exame de corpo de delito, entendeu? E é o que você falou realmente, onde que a gente vai parar, né? Porque isso aí é recorrente. Sim. A gente sabe de... E isso foi um dos casos que foram a público. Imagina aqueles que não foram, né, cara? Sim. Que as meninas ficam, né? Porque assim, muita gente fala que aumentou muito essas denúncias, né, de estupro. Na realidade, eu não sei se foi mais, se foi menos. O que aumentou foram que foram realmente denunciaram, né? Porque isso acontece, infelizmente, direto, né? Tem até estudos que mostram aí que a cada 6 minutos, ou 6 mulheres por dia, desculpa, 6 mulheres por dia são abusadas, né? Isso é uma loucura, velho, porque... Caralho, como que isso tá acontecendo? Isso ocorre com quem tá perto, né? Que nem o caso aí foi uma pessoa que era de confiança dela, levou ela até um local, exatamente. já sabendo o que poderia acontecer, ou já sabendo o que ia acontecer, né? Não posso dizer se ele sabia ou não, porque principalmente a parte dele não é divulgada, né? Porque ele também é menor de idade. Exatamente. Então não sei dizer se isso foi relatado, né? Porque isso não é aberto ao público, mas o que leva a crer que sim, né? Porque ele levou, não foi pra casa dele, ele levou já pra um outro local onde essa galera já tava lá. Exatamente. Né? E assim, quando isso começou a sair, até gerava um pouco de burburinho se ia se resolver ou não, porque até teve o caso, né, que um dos infratores, ele é filho de um cara que ele era da Secretaria dos Direitos Humanos lá do Rio de Janeiro. Meu Deus. E ele tava lá e simplesmente ele conseguiu escapar da delegacia. E aí acharam que acabou que não ia dar em nada, que todos iam fugir, mas eles se apresentaram, né? Então respondendo... criminalmente, né? Exato. Sobre... Então, como eles se apresentaram, né? Muito provavelmente já estão todos presos também, né? Já estão todos encarcerados. Vamos ver o que vai acontecer, né? Acredito eu que eles continuem presos, né? Não vai ter nenhum tipo de manobra que vai tirar eles da cadeia, né? Sim, são de famílias influentes, né, cara? Sim. E assim, cara, fica conscientizar você, jovem aí, que acha que mulher é um brinquedo, que é um boneco. E os jovens têm que parar com essa visão aí eu não sou nada, a gente escuta, o pessoal escuta as letras de música que você escuta, os filmes que você tá escutando, o que tá passando pra sua cabeça? Quem você que a mulher segue, é um objeto, principalmente, né? Quem você segue? A mulher eu faço o que quiser, não é assim, cara. Então eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, Felipe, entendeu? E assim, cara, já foi feito o erro, a família da menina, os pais da menina, como é que vão ficar a cabeça dessa menina, né? Então assim, cara, serve de exemplo, de mau exemplo, pra vocês aí que são jovens, que estão seguindo por esse caminho, pôr a mão na consciência, né, cara? Exato, né? Porque, que nem assim, eu tenho 2 filhas, né? Então é complicado. A Manuela agora tem 7 anos, a Gabriela tem 5. E também tem um filho de 17 anos, entende? Então, cara, a gente tem que saber... É tudo muito complicado, né? Porque assim, a gente não tem... Hoje eu vejo o quanto eu não tenho o controle, né? Dos meus filhos, que não dá pra ter, né? Eu já passei por isso, que eu também sou filho, né? Mas a gente saber com quem a gente tá se relacionando, com quem a gente segue, principalmente, né? Porque a gente consegue... às vezes a gente acha, é assim mesmo, né? O amigo acaba levando outros amigos para um caminho mais obscuro, entendeu? Você vê ali que todos os 4 participaram, né? Sim. Mas ali todos tinham ali a mesma consciência, sabiam o que estava acontecendo, mas eles foram motivados entre eles mesmos, entendeu? Então entendam que o ambiente que você tá, ele vai te levar para fazer coisas certas ou erradas, entendeu? Sim. E ali, todos condicionados a fazer essa coisa, um pensando... Mesmo que só um estivesse pensando, acabou arrastando todo mundo. E o problema maior é o quê? A menina, porra.
né? Como é que fica a cabeça? Eu tive acesso já a algumas pessoas que passaram por abuso, principalmente abuso sexual, no tempo que eu trabalhava no ramo de pesquisa, né? Cara, isso é uma dor, uma ferida que você carrega pra vida inteira, entendeu? Sim. E não dá pra resolver, não dá pra curar. A cura é o quê? Que não aconteça. Então, tenham consciências pra você não causar isso, porque a pessoa que vai sofrer, mesmo que eles peguem cadeia, passem, sei lá, 20, 30 anos, essa menina vai viver, sei lá, 80 anos. E todos os próximos anos da vida dela isso vai estar registrado, entendeu? Sim. É muito difícil muito difícil não, isso não se resolve. Não entende? Se resolve. Então, cara, vamos pensar como é que a gente tá. Eu me coloco aqui na situação como pai também, como a gente tá instruindo os nossos filhos, principalmente os filhos homens, né? Sim. A gente, que nem eu não tive a vivência do meu pai biológico, eu não conheço meu pai, mas eu tive o meu padrinho, eu tive meus tios que me influenciaram, né, para ser o homem que eu sou hoje, principalmente na visão masculina, né, que me trouxeram para isso, e a gente tem que fazer isso com nossos filhos também, né, levar pro caminho certo, não pode deixar achando que é qualquer coisa, entendeu? Que esse ato é um ato, como eu posso dizer, é um ato hediondo, né, mano? É uma parada que como você vai invadir a intimidade maior da pessoa, que é essa, entendeu, cara? Isso é maluquice. Então, vamos instruir melhor nossos filhos e criar uma sociedade melhor, né, mano? Que não melhor. Tem muito o que fazer, né? A respeito disso, Felipe, eu entendo que às vezes os pais, meus pais me deram uma boa educação, foram gente humilde, pessoas simples, sabe? Mas eu tomei decisões... Foi eu que tomei as decisões. Exato. Não, sim, claro, uma coisa não anula a outra. Particular, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, como é uma fase de conhecimento que os caras têm, né? Que acham que eu vou pegar tantas meninas e todo mundo tá aplaudindo isso, cara. Entendeu? É uma falta de, às vezes, de amadurecimento, falta de experiência, né, cara? Então, assim, as decisões são suas, cara. Vai ter momento que você vai estar só. Não é seu pai e sua mãe que vai decidir, é você. E seu amigo, você vai na cabeça do seu amigo e vê que ele tá fazendo merda. E você vai ser responsável por isso. Então, assim, cara, não vá pela cabeça do seu amigo, vá pelo seu instinto. Você acha que aquilo é certo, né, Felipe? Ou não? Vamos levar pra consciência, né, cara? Vou fazer... Se alguém estiver fazendo isso comigo, eu ia gostar? Se a resposta é não, então você não faz, né? Bem simples, né? Sim. Se coloca no lugar da outra pessoa, independente de religião, de gênero, de nada disso. É simples. O que eu tô fazendo? É proveitoso? Se sim, beleza. Se é negativo, então não faz. É básico, né? Acho que dá pra gente conseguir, né, ter esse tipo de pensamento, né? Que nem o Fabiano falou. A gente como pai, é importante a gente instruir os filhos, mas ali na hora, você já tem 18 anos, caralho, você não sabe o que é certo e o que é errado, não sabe que você não pode fazer isso. Ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma namorada, ele tem, entendeu? Você gostaria que isso acontecesse com alguém, com alguma mulher da sua família? É simples, né, mano? Então, cara, enfim, como você disse, foram presos, né? Os jovens foram presos, eles mesmos se apresentaram. Com certeza vai ter redução de pena e um negócio caramba lá, né, cara? Enfim, né? O primário. Me fugiu a palavra. Lei? O réu primário? O réu primário lá, tal, todas essas paradas. Enfim, né, cara? É isso, é muito triste, né? Espero que sirva de, pelo menos, mau exemplo pras pessoas, né, cara? Que esses caras fizeram aí. Exato. E também a lei, cara. Puta que pariu. Tomara que... É foda isso, né, mano? Porque isso é uma coisa aí de onda, né? E, assim, eu não quero pregar ódio ou coisa do tipo, mas essas pessoas têm que pagar o que eles fizeram, né? E eu acho que esse monte Eu entendo sobre direitos humanos e tal, mas sei lá, cara... no final das contas, às vezes eles ficam... Que nem eu falei, essa menina, ela vai ficar... Ela vai ser... Como é que se diz? Ela vai estar vivendo isso sempre. Ela não vai ter escolha, entendeu? Ela vai viver isso porque isso já aconteceu por toda a vida deles. Tipo um trauma, né, mano? É um trauma, né? Sempre. Mas não é nem o trauma que eu ia dizer, porque o trauma fica, mas eu tô dizendo... É como se ela tivesse sentenciada a isso. Entendi, e ela não tem como... Concordo totalmente. Entendeu? E aí tem esse monte de coisa que vai facilitar a pena deles. É foda. Acho que devia ser uma coisa aí pra nossa lei, pra nossas leis aí, pros nossos políticos, né, que fazem isso. Na realidade, eles estão sempre... Parece, né? Que sempre eles estão facilitando o outro lado, né? Exatamente. Sempre facilitando o outro lado, ao invés de estar colocando as coisas mais rígidas, né? Eu até acredito que não precisava ter agravantes, né? Tinha que pega um crime. Como que é um crime normal, né? Sem o agravante. E como que é ele com o agravante?
esse é o máximo com agravante, então a partir de agora a lei, o mínimo é esse. Entendeu? O mínimo é com todos os agravantes. Que aí já era, cara. Porque você tem que coibir de alguma maneira, nem que seja por medo do cara. Porra, eu ia passar 6 anos, agora eu vou passar 60 anos preso? Eu não quero isso, então. Mesmo que isso seja uma coisa pra pessoa não fazer a coisa errada, né? Claro que isso é ridículo já, né? De pensar. Você colocar as coisas por conta de medo. Você tem que ter a sabedoria e a consciência do que é certo e errado já, entendeu? Sim. Mas se você fez uma coisa, principalmente falando sobre crimes hediondos, né? Claro que existe outros tipos de... Mas vamos falar sobre um crime hediondo como esse, onde todo mundo tinha ciência o que ia acontecer. Ali tem que ser agravado pelo... Mano. Tem que ser tirado pela parte máxima, entendeu? Porque, como eu falei, esse é um crime onde a vítima não tem mais escolha. Isso já tá registrado nela, ela tá sentenciada a isso pra sempre, entendeu? Ela não tem escolha de quanto tempo ela vai sofrer por isso. Muito provavelmente vai ser a vida inteira. Porque é um ato que aconteceu, é um fato, entendeu? Já eles não vão passar, sei lá, 10 anos presos, não sei. E aí já vão ser soltos, ainda vão ganhar depois, ainda ganha uma série na Netflix. Porra, aí é ganhar uma foda. série na Netflix, Ainda ficam famosos, daí bombam no Instagram e começam a fazer publicidade e ganhar dinheiro e ficar milionário, né? É verdade, cara. Ah, então, é fogo, velho. Nossa sociedade é maluquice. Mas vamos aí, Fabião. Tem mais alguma coisa pra falar sobre esse assunto? Porque eu já até... já começa a me subir aqui a adrenalina. Cara, eu queria frisar uma coisa também, que essa parada de indústria pornográfica também coloca muita coisa na cabeça das pessoas, né, mano? Sim. Tipo assim, a gente vê aí uma mina com 6 caras. Não sei se pode falar isso aqui também. Claro que pode, ué. Que é Então, nosso. Cara. As minas com 6 caras acham que isso é bonita. Mano, somente os caras estão recebendo por isso, as meninas estão recebendo por isso. É que assim... Isso não faz nem sentido, não né? Faz, só que, às vezes, os caras estão vendo essas coisas, estão se iludindo, achando que... isso sim, é a vida você acha real, que você vai ser entendeu? ator pornô na parada. Meu, não é assim, velho. Na vida real é outra exatamente, parada. cara. Então, eu sei que tem a lei, tem várias vertentes, né, Felipe? Eles vão ver todas as vertentes lá, porque com certeza os meninos vão falar uma coisa, a menina vai falar outra. Toda essa parada aí, entendeu, cara? Mas até então é contra a vontade dela, porque a menina tava toda machucada também, os caras às vezes tá com desejo desse... tem brisando isso, próprio, né? O próprio exame de corpo de delito, ele vai identificar isso. Eu não sei... Porque assim, cara, também quanto mais próximo do fato, teria mais evidências, né? Mas é claro que assim, só por ela ter denunciado, isso já é uma prova, né, cara? Sim. Entendeu? E assim, você vê todo o desenho do que aconteceu, tem filmagens, né, deles chegando no apartamento, né? Relata lá que os 4 já estavam lá, porque também mostraram eles nas filmagens lá dos corredores, do prédio. Então... Cara, né? Então vamos só fazer o básico aí e fazer acontecer o que tem que ser feito aí, que é a lei. Sim, ponto, né, mano? Isso mesmo. E olhar as mulheres com mais amor, né? O ser humano com mais amor. Vamos olhar com amor. todo mundo com mais amor, mas principalmente respeito, isso aí, porque hoje em dia, cara, cada número que a gente vê aí, né? Você vê que tá crescendo tudo, né? Bagulho de feminicídio, estupro. Porra, tá acontecendo, né, mano? Vamos, porra, todo mundo tem consciência aí, né? Vamos agir que nem ser humano. É só isso, né? Não precisa ser nada mais. Vamos ser ser humano e já era. Fechou? Verdade, então vamos agora partir pro próximo assunto aí, que... aí é o desenrolar, né? Do que a gente já iniciou em outros episódios, né, mano? A gente falou sobre o caso do Banco Master, né, Fabião? E a gente tem aí desenrolos que estão acontecendo... Graças à justiça, as coisas estão sendo ajustadas, que nem foi retirado o Toffoli e foi colocado outro ministro. André Mendonça. O André Mendonça tá botando pra lascar aí. Fala aí, Fabião. Botando pra lascar. André Mendonça essa semana emitiu uma ordem judicial, né, de prisão contra o Vorcaro novamente. E tá preso, né? Ele está preso, não está mais em São Paulo, está em outra penitenciária, porque diziam que até por onde ele estava oferecendo risco para onde ele estava, alguma coisa assim, cara, para o lugar onde ele estava preso. Então, assim, a gente vê uma máfia gigantesca caindo, Daniel Vorcaro. Eu não imaginava, cara. A gente nem sabe. Sinceramente. E se mexerem assim, mais, os caras jamais. Não sei se você viu, o celular do cara, ele deixou bloqueado, apagou todas as mensagens. Sendo que, assim, eu não sei se os caras é tão inteligentes ou tão estúpidos de ficar mandando mensagem pelo WhatsApp, mano. Sim, porque o celular, ele é um computador, na realidade. Ele guarda a informação, mesmo que criptografada, coisa do tipo. Se você tem acesso ao celular, eles vão conseguir. Mesmo que tenha apagado e esvaziado a lixeira, ele tá aqui no hardware ainda, né? Então, Felipe, não sei se você concorda comigo. Não sei se o cara é tão, assim, eu
todo, vou sambar em todo mundo. Tão estúpido de deixar um negócio que pode ficar gravado ali e ter prova contra ele. Ele tá produzindo prova contra ele mesmo, mano. Não sei se o cara é tão inteligente porque ele é bilionário, né? Entre aspas, a gente dá a impressão que a pessoa... ou ele é burro mesmo, estúpido, quer se ferrar e ferrar todo mundo. Na realidade, ele acha que ele não iria ter nenhum tipo de... Não iria chegar até o ponto que tá agora, né? Sim, então... Por conta disso, por conta de influência, principalmente, né? Porque dinheiro, às vezes ele mede a influência. Mas tem gente que já é influente, entendeu? Tem muita grana, mas não é só isso que faz a diferença. Ele ter influência, ele ter... Na realidade, as outras pessoas terem o rabo preso com ele, né? Porque ali, ele... Com certeza, se a gente vai falar sobre meio político, ele tinha político ali envolvido. Falar sobre empresários, tinha empresário envolvido. Falar sobre artistas, também deve ter gente envolvida. Sim. Então, ali tá tudo centralizado nele. Ele é como se ele fosse uma bomba atômica, né? Meio mal trazendo aí pra época que a gente tá vivendo de guerra, mas sim, ele explodindo, ele explode diversas outras coisas. E aí é ver o que realmente vai ser feito. Se isso vai ser colocado em prática, né? Porque... Cara, se tem político envolvido no meio, todos os tipos de político, vamos falar sobre todas as vertentes. Sim. Dependendo de quem estiver ali, for mais, como eu posso dizer, prejudicável, né? É interessante que essa parte seja prejudicada, entendeu? Porque a própria política do país, o nosso próprio governo, os nossos próprios governantes também, eles vão pensar nisso. Infelizmente. Eu queria que todo mundo fosse pro cacete. Mas, igualmente pensando, o Forgaro foi preso, quem é todo mundo que tá envolvido? Vai junto, entendeu? Sim. Mas vamos ver o que vai ser. Só de ter saído o Toffoli lá, que já tinha o rabo preso porque a família era envolvida, né? De não ser o Alexandre de Moraes, porque a mulher dele, o escritório da mulher dele, tinha... trabalhos ali com o Vorcaro, né? Sim. Só de ser o André Mendonça mostrando que tá fazendo mesmo um trabalho acontecer, porque já foi preso o Vorcaro, né? Sim. E ele não tava, né? Exatamente. Aí você vê realmente as influências de poder, né? Certos benefícios que você tem quando você tem amizade e muita grana, Felipe. É muita grana. Tem lá as ligações do Daniel Vorcaro, cara. Que nem eu te falei, volto a dizer, é burro, mano. Ele não é tão inteligente assim. Manda matar tal pessoa. A vagabunda falou de mim. Manda matar. Dá uma pressão. Tipo assim, o que a Polícia Federal ela constatou? Que ele tinha uma máfia. Ele tinha uma equipe que trabalhava para ele para constranger as pessoas, pressionar as pessoas, bater nas pessoas, machucar, cara. Eu fiquei pensando, não, será que isso é verdade? Porque assim, o cara é tipo um Pablo Escobar, que eu tava comentando com você. O cara é um mafioso, cara. Sim. Ele é mafioso, cara. Lembra que da última vez que a gente falou sobre ele, a gente falou sobre o PCC. Sim. A suspeita. Não é mais suspeita, mano. Entendeu? Então, assim, esse assunto que tá mesmo bombando aí, esse cara aí que ele foi preso e até o André Mendonça tá sendo... indiciado? O ministro André Mendonça tá sendo ameaçado. Indiciado ou vacilado? Não, que é isso. Ameaçado de morte. Sim. Entendeu? Porque realmente é uma máfia que tem no Brasil, cara. E aí os caras conseguiram chegar nos ministros, né? Sim. Entendeu? E houve até teve um outro cara que foi preso, né? Me fugiu o nome dele. Foi o Luiz Felipe... Isso, ele foi preso, o que se suicidou. Isso. O que eles dizem que ele se suicidou. Isso, é o Mourão, né? Mourão, isso. Ele foi preso e o que dizem aí, o que foi passado é que ele acabou se suicidando dentro da lá da Polícia Federal, da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Isso. Aqui em São Paulo. Exato. Então, o que será que foi, né? Foi uma queima de arquivo, né? Mesmo que seja por parte dele mesmo. Sim. Né? Mas é complicado isso, né? Porque a polícia também tem que... Como é que o cara se matou lá dentro, né, mano? Exatamente, cara. E os caras colocaram o apelido dele de Sicário, Felipe. Que é relacionado a uma pessoa responsável por matar... Sim, né? sim. Por matar outras pessoas, assim, um matador de aluguel, né? Como exato. Ele era responsável por fazer essa limpa aí, né? Que eles precisavam, né? Eles precisavam. Ele acabou indo, né? Ele que acabou indo agora. E aí, o Vorcaro tem mais um que tá preso, né? Sim. Que é o... Tem mais um que tá preso. E eles emitiram um monte de mandado de prisão pra... Nossa, cara, deu um rolo danado isso aí, cara. Respeito de lavagem de dinheiro, tudo relacionado a esse caso aí, cara. Sim. Entendeu? Tem até notícias falando aqui que ele acionou
o ministro Alexandre de Moraes no dia que ele foi preso, né? Que ele tentou entrar em contato com ele. É complicado, né, cara? Eu, particularmente, não achava que isso não ia dar em nada. Nem o Vorcaro seria preso, né? E olha que a gente não tá nem falando do cerne da questão aí, que é o que foi retirado, o que foi roubado, a grana que sumiu por conta disso, né? E quem é que vai dar conta disso? Esse é meu maior problema, né? Porque acaba estourando tudo no nosso bolso, né? Nosso bolso. Porque, ó, você tem que entender uma coisa. Por mais que a gente tenha governo A, governo B, político A, político B, quem faz tudo acontecer aqui é a gente que produz. Nenhum tipo de governo produz porra nenhuma, entendeu? O dinheiro que eles distribuem entre eles, ou até para a própria população, quem produz é a gente. Somos nós. É a gente. A gente que tá na rua trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, né? Sim. Seja numa indústria, seja no comércio, enfim, em qualquer área. E aí, isso vai ter que ser reposto, né? Porque houveram até estados que foram lesados, né? Que tinham contratado como é que se chama? Pô, tô ficando velho, tô me fugindo as palavras, mano. Contratado... previdências contratadas, né? Ligado a estados, né? A cidades, enfim, a governos, a municípios, que ali o pessoal perdeu tudo, né? E ali já era um dinheiro que já era nosso, entendeu? Já era nosso, cara. Porque o que foi investido ali era dinheiro que já veio, né, dos nossos impostos. Então, como é que isso vai ser resolvido? Que esse é o principal. Porque esses caras... Porque assim, eu foguei isso, né, mano? Sim. Não existe a real justiça, né? De reparação, eu digo, né? Não existe, O que ele fez, ele não tem capacidade hoje, mesmo que ele seja preso, ele não tem capacidade de repor. Ele não tem capacidade de repor. Porque o banco dele lesou milhares de pessoas em bilhões de reais. Não tem capacidade nenhuma de repor isso. Como é que... Pra onde foi essa grana? Entendeu? E isso que tem que ser averiguado também, né? Então, beleza, é legal que vai todo mundo preso. Mas e aí? E a outra parte? É legal, interessante você falar a respeito de valores. O André Mendonça, ele bloqueou 20 bilhões da conta desses caras aqui, velho. Porra. Em patrimônio já é metade do que... Pelo menos do que declararam. Tá bloqueado. Imagina, mano, 20 bilhões, tem noção? Dava pra encher essa sala de nota de 100, velho. Eu acho que eu até... não tenho nem noção. Então, isso que eu ia falar, não tenho noção de quanto que é. Porque a gente, se parar pra pensar, cara... Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tá na era da tecnologia. Então a gente já nem lida muito mais com o dinheiro físico, né? Exatamente. Mas, porra, 20 bilhões. Dá pra passar um final de semana interessante na Praia Grande, né? Você aluga... dá pra alugar um Uno e descer a serra. Né? Com certeza. Com tranquilidade com a família, né? Entendi. Eu ia pra Mônaco, velho. Alugava Mônaco por um dia. Exatamente, cara. 20 bilhões. É muita grana, velho. E o que ele roubou, o que ele lesou, não sei se roubou, é o termo certo, é que também não quero levar nenhum processo, né? Já basta os processos que eu já tenho aí. Então, mas o que ele lesou, cara, 40 bilhões é muita grana. Na verdade, são 50 bilhões, Felipe, 50 que bilhões. foi total, não sei se vão encontrar mais, mas os dois bancos lá, 3 bancos que tiveram, que ele teve lá, acumulou foi 50 bilhões de... Eu sei lá como é que esse dinheiro foi parar, onde foi parar. Você falou de tecnologia, esse cara aqui, ele tinha influentes, cara, os caras entravam no sistema da Polícia Federal, mano. Eu vi isso, ele tinha acesso a PGR, mano. Ele tinha acesso até a Interpol. Felipe, o cara tinha acesso a Interpol, cara. Que foi esse cara aí que... Entendeu? Que foi de arrasta aí, né, pra... Entendeu, cara? E assim, eu sou formado em TI, né? Inteligência de informação, TI, tecnologia de informação. Eu até me fugi do meu termo. Na aula, você entra assim no sistema que você quiser. Se você for um profissional bom, saber programação, você entra. Porque aí você copia todo o código, você estuda o código, você vai achar uma brecha no código. E eu vi lá, se o cara quiser ser ladrão, ele vai roubar, velho. Entendeu? Se o cara for estudar, ele consegue entrar no código, decifra, pega todo o código, faz tudo de novo, hein? Pega a sua senha. Mas entendeu? o pior, sabe o que é? Eu não cheguei a ver a fundo isso, mas será que esse cara não tinha, por conta da influência dele, acesso a esse código por alguém lá de dentro mesmo? Sim, eu acredito que sim. Muito provavelmente. Eu dei um exemplo pífio aqui, mas de é respeito verdade, de você você fazer consegue... maldade na parte de tecnologia. Mas assim, o cara que já tem acesso, já é de lá.
né? Vou te dar, cara, você tirar 1 milhão, porque eu vi os papos era de 1 milhão lá. 1 milhão, 300 mil reais. Não, o cara que fazia isso, esse é o caso desse Que o cara que né, do distribuiu Mourão. essa grana, ele morreu, né? Ele foi... Era 1 milhão por mês que ele recebia do Vorcaro, né? Pra você receber 1 milhão no meio mais no meio dessa esfera aí de negócios, né? O cara, para receber 1 milhão, muito provavelmente ele produzia quanto, né? Aquele 1 milhão dele valia quanto em retorno pro Vorcaro, né? Então, é dispensado. Da mesma maneira, é tudo na casa de 1 milhão, né, velho? Nossa senhora, né? Se eu gastasse 1 milhão por mês, eu acho que eu trabalhava 2 meses aí, depois eu aposentava. Entendeu? Com certeza. Cara, eu não sei, sinceramente, a gente que veio da simplicidade, eu não tenho proporção não tenho ideia, cara, de quantos bilhões eles roubaram. Como é o princípio da vida de um cara que não é honesto. A gente, pelo menos, a gente que é honesto, eu não sei, cara. O que eu vejo muito, Fabião, cara, dessa parte? Tomara que um dia a gente chegue lá nessa parte de acumular milhões, mas de maneira lícita, né? Não dessa maneira. Cara. Mas tem uma hora que o dinheiro, na realidade, ele se torna realmente só um número, né? Que o que movimenta... Pra gente que tá na parte mais baixa da sociedade, quando digo mais baixo, não aqueles caras que estão miseráveis e não têm o que comer e tal, mas é um ser humano normal, um brasileiro normal. O dinheiro, ele ainda é o seu combustível, né? Porque a gente depende do dinheiro, que a gente trabalha pra comer, pra pagar conta, pra viver, tudo isso, né? Mas pra esses caras que já não é mais isso, entendeu? A grana não é mais um parâmetro que ele precise para sobreviver, entendeu? Então a cabeça é diferente, né? Sim, eles vão agir, como eu falei, eles agem muito mais por influência, porque também tem gente que tem muita grana e não tem a influência que esses caras têm. Mas eles têm a grana e a influência, né? A grana é o que faz... É como se fosse o ticket, né, pra você entrar nessa festa, certo, né? Pra quem tem grana. Mas aí, fora isso, ainda tem que ter a influência. E a influência que é a real moeda. Tanto que a influência vai fazer o cara ou ser preso ou não. Ou ele ser condenado ou não. Ou ele ter um espaço na mídia ali tendo todos os podres deles divulgados ou não. Entendeu? Entendi. Porque a gente pode achar que a gente tá num conto de fadas, né? E a gente bate muito no governo aqui, nos governos e tudo, mas tá tudo atrelado, né? Até a mídia que se diz independente, na realidade, ela tem ali o monopólio de toda as informações. Então, o que é interessante divulgar ou não? Entendeu? Por que você olha assim, às vezes você vai olhar um caderno de notícias, né? Um caderno de notícias. Agora eu acabei... dando aqui a minha idade, né? Mas quando você vai ver ali sobre as notícias, por que tem tanta notícia bosta que na realidade não tem nenhum tipo de representatividade nem de mudança saber daquilo ou não? Pela mídia, principalmente a mídia grande, do que o que realmente teria que ser falado, entendeu? Hoje a gente vê muito sobre a guerra a guerra que tá acontecendo, né? Estados Unidos e Irã. Estados Unidos e Irã. Estados Unidos e Israel e contra o Irã ali também metendo bomba em todo mundo, né? Isso tem muita repercussão e é legal, a gente tem que saber, mas tem tanta coisa que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz que a gente não tem nem noção, a gente deveria saber, entendeu? Por que claro, tô usando um exemplo muito grande, né? Porque é importante saber da guerra, porque isso pode chegar até a gente, mas quantas coisas a gente sabe sobre o externo, sobre governos vizinhos, sobre governos distantes, que a gente não sabe do nosso próprio, sacou? Então, e seria muito mais proveitoso a gente saber do que está acontecendo aqui, né? Com mais evidências, né? Sim. Mas enfim, né? É como o jogo é jogado, né? A gente não tá ainda no local de ditar as regras, né? Então a gente trabalha embaixo dessas regras. Eu gosto de questionar, né? Por natureza, eu sou assim desde sempre. Sim. E vai mais um questionamento aí. Questione também por que as coisas são como são agora, né? E também deixa a sua opinião aqui, falando sobre esses assuntos aí que... Cara, eu quero vir aqui e falar de coisa boa, mano. Mas tá difícil, né, Fabiano? Tá difícil, cara. A única coisa boa foi a doutora, que foi maravilhoso falar sobre ela, deu um prazer tão grande. Exato. E, sei lá, mano... a gente já falou aqui sobre o Orelha, que foi uma sacanagem também com o cachorro, os moleque... E aí, como é que tá o caso Orelha aí? Os moleque meio que sumiram, né, da mídia e não vai acontecer nada. A gente falou sobre racismo, né? Agora a gente tá falando sobre estupro. Agora a gente tá falando sobre corrupção. É verdade. Porra, mano. Vamos produzir aí boas coisas. Vamos ver se tem uma coisa boa. Eu vou pesquisar, né? Sim, sobre... porque... Porque assim, a gente vai repercutir aqui o que tá mais
evidente que tá mais na mídia, aparecendo. que tá aparecendo, cara. Que a galera tá procurando informações, né? Exato. Existem Realmente. coisas boas também, então vamos fazer assim, sempre quando a gente for gravar um resenha aqui, isso é uma promessa minha. Sempre que a gente for gravar um resenha aqui, mesmo que o mínimo vai ter alguma coisa positiva, porque, cara, tô cansado, tô saindo daqui, eu preciso tomar um banho de sal grosso pra tirar toda essa energia ruim aí, mano, pô. Né? Porque, cacete, é toda vez aqui a gente falando sobre assuntos ruins, né, Fabião? Cara, a gente nem costuma... É verdade, cara. Mas a gente não costuma, mas a gente tem que passar pro público, Exatamente. né, cara? Eu não gosto, né? Mas é que nem assim, são as regras do jogo, né? Sim, Hoje cara. a gente também precisa ter a nossa evidência e aparecer, a gente vai aparecer dentro das notícias que tá repercutindo mais, né? Então, eu acabei de me contradizer no que eu disse sobre a mídia, né? Por que a mídia fala tanto sobre tal coisa que não tem relevância? Ou tem menos relevância que a gente devia saber? Porque é o que o Porque público... dá mais visualização, Sim. dá mais clique, dá mais atenção. Foi até interessante você falar sobre a mídia, porque eu acredito que ele não conseguiu comprar dessa vez algum jornalista, né? Porque todas as emissoras estão falando sobre o mesmo assunto. Exato. Estão batendo forte sobre as ligações, sobre tudo. E o interessante é que o ministro, mano, tá arregaçando. Manda pra mídia aí. Porque Exato. tem que autorizar, né? Tipo, pode mandar. Não é segredo do Estado. Ele tem não que tem abrir segredo nenhum aqui. É um processo, né? Entendeu? Tipo assim, E ele eu não pode, nunca vi isso, E cara. ele mesmo não pode ir contra a lei, porque se ele for contra a lei, né, os advogados vão cair em cima e ele vai se prejudicar, vai ser retirado, não sei qual que é o procedimento real. Né? Eu vi um vídeo dele muito interessante, o André Mendonça, há 5 anos atrás, alguma coisa assim. 3 anos atrás. Ele falou assim, um dia, eu estava na igreja, né? E ele recebeu, tipo, uma revelação. Falou, você vai ser... Por causa de você, algumas leis vão ser mudadas nesse país. Ele falou assim, caramba, meu, é responsabilidade. Porque assim, né? Tem muita gente que não acredita em Deus e tal, né, cara? Mas eu acredito que a gente nasceu com um objetivo, sabe? A gente precisa procurar se encontrar, né? Por algum motivo a gente tá nasceu aqui. por algum motivo. Exato. Por isso que a gente tava até falando, talvez, de que eu não gosto de falar, né? De morte e tudo. Mas, cara, a gente tem um propósito aqui. E você vê, não é uma coisa vã, mano. Não é uma coisa à toa. Porque o cara realmente tá numa posição, Felipe, que ninguém fez. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu tenho 43 anos, mano. Uhum. Eu acompanho política, todo mundo aqui acompanha. Agora, assim, tá escancarado, tipo, de um cara que nem um traficante, mano, envolvido com um monte de gente do alto escalão. Eu nunca vi isso na mídia, cara. É a primeira vez, E ele precisa cara. limpar a imagem dos ministros. Dos também, ministros. né? Porque ficou muito sujo tudo. Porque eu mesmo, vou falar por mim. Você falando sobre o STF, de tudo que vem acontecendo... Vamos focar nessa parte do Moro, cara. Não quero entrar muito em mérito político. O pessoal também fala, porque fulano é de esquerda, é de direita, é de... Isso aí tanto faz, mano. Eu tô falando sobre o que ele tá fazendo nesse caso, né? Que foi lesado bilhões, né? Bilhões em dinheiro, né? Mas milhões de pessoas. E ele tá fazendo isso, né? Depois de tudo que vai acontecendo, como eu falei, ligação com familiar de ministro, ligação com a esposa de próprio ministro. Ligação com gente graúda da política. Graúda, cara. Entendeu? Pesado. Então ele tem que fazer um contra... Não sei se contra-ataque é a palavra certa, né? Mas fazer uma coisa bem incisiva onde... a própria população não olhe e perca a esperança dentro da justiça. Boa. Porque eu mesmo, vou ser sincero, eu não tinha... Também não, Não cara. tenho mais... Eu até achei que nada Também disso ia acontecer. Eu achei que muito ia acontecer o quê? Que daqui a pouco vai criar um outro assunto e esse aí vai pra debaixo do tapete, então... Inclusive, a gente tava até comentando antes de chegar aqui, você falou, caramba, mano, o cara foi solto e foi preso de novo. Ou seja, mudou tudo, cara. Sim. Mudou o cara que tava lá tomando conta das decisões, mudou, Felipe. Sim. Ou seja, não é bem assim, não. Vamos aqui, vamos voltar ao controle, entendeu? Tipo assim, é o que você falou. A gente perdeu a esperança já. Sim. Mas vai saber se tem um grão ali, tipo, mano, alguém, sei lá. Porque assim, você concorda comigo? Tem que ter. Mano, o cara tem que ser uma pessoa que tem um caráter assim, ou muito valor pra negar, por exemplo, mano, eu vou te dar 3 milhões. Ninguém vai saber de nada. Pra que entendeu? Sim. Muita vantagem, o que se fala muito é até uma passagem, não sei se tá na Bíblia, não sei, mas é uma situação antiga, né, que fala que a mulher de César não tem que parecer... Não só parecer honesta. Não só ser honesta, tem que parecer honesta. Parecer honesta. Esses caras é isso, eles têm que ser honestos e tem que parecer honesto. Pra que não haja nem a possibilidade de você levantar um mas e se, sacou? Esse é o cargo que ele tá. É legal que ele tá lá, ele tem o controle de tudo, né? Que nem alguns acham ali que eles são reis do Brasil por conta de estar ali. Mas...
qualquer tipo de suspeita, isso não pode acontecer, entendeu? E já eu vou falar por mim, eu suspeito bastante, inclusive, porque quanto mais alto do que você falou, quanto mais acesso alto ele tem, mais poder ele tem. E eu não sei se todo ser humano é assim, mas o que a gente vê dentro dos nossos governantes, principalmente, a maioria é assim. Eles são sedentos por poder, eles precisam pisar na cabeça do outro para conseguir o que eles querem, eles fazem, né? Caraca. Então é complicado, mas fica aí, né, o resquício de esperança que a gente tem aí para que o André Mendonça faça um bom trabalho aí, coloque tudo isso no que realmente a justiça diz se propor. Só fazer o trabalho que você tem para fazer e já era. Boa, não cara. Não? Então, isso aí. acho que é isso, né, Fabião? Falamos sobre bastante coisa aí, fizemos uma reflexão sobre como a gente tá irreflexível, né? Como a gente tá importante. Estamos, cara. Você tá quase uns filósofos eu aqui do tempo. Não tomei o ayahuasca. Não tomou ayahuasca mas ainda. Você já tá expandindo a cabeça. Expandindo. Pra quem não sabe aí, o Fabião falou sobre a ayahuasca porque a gente tem um episódio aqui no Pod Prime, né, do nosso podcast Empreendedorismo Sem Pai. Verdade. Falando sobre a ayahuasca aí com o Denis. Então, pra você que também ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Entra aí na nossa playlist que tem lá também o podcast com empreendedores, né? Que mostram ali como que é desenvolver dentro de certas atividades, né? Então, a gente tem desde a ayahuasca, tem sobre salão de beleza, tem sobre entregas de comida, enfim, tem aí um universo, já são mais de 20 episódios por enquanto, né? E sempre crescendo mais e fazendo mais. E foi assim que nasceu o Pod Prime, né? Pra quem não sabe, a gente nasceu como um podcast sobre empreendedorismo, agora a gente tá aqui falando das nossas groselhas online. Olha que maravilha, né, Fabião? Que evolução! Ai, a gente vai chegar longe. A gente vai trazer pessoas também pra dançar em cima da... Não é brincadeira isso, não vai chegar nesse ponto não. Mas quem sabe, né? Novos conteúdos podem vir. A gente já tá aqui dentro do canal. A gente tem o Resenha, né? A gente troca uma ideia aqui falando sobre as notícias da semana. A gente já tem o React, né? A gente reage sobre empreendedores. Sim. E o podcast, quem sabe aí, criando mais conteúdo dentro desse canal. Né, não, Fabião? Pra finalizar aí, cara, fica à vontade aí, dá sua palavra final. Faz aí um resumão aí de tudo que a gente falou aqui. E o microfone é seu, meu velho. Cara, eu queria agradecer ao público aí, o Felipe, agradecer a você também. Inclusive falar que esse podcast aqui só tá vivo por conta desse cara aqui, que, meu, ele é como é que fica lá na frente do trilho lá, do trem lá, locomotiva, é isso? A locomotiva, Felipe, queria te agradecer. É nóis. Né? E tem outros, se você pesquisar o Felipe, tem outros trabalhos também do Felipe também, né, Felipe? O Felipe é interessante doido. falar, né? Agora a gente tá assim, que ainda não saíram os episódios, né, mas tem outros episódios de outras coisas aí. Em breve vocês vão ver. Brevemente. Vocês não vão mais querer ver minha cara por aí, mas vocês vão acabar vendo. não, Fabião. E eu queria agradecer o Fabião aí que, claro, eu tô aqui como não sei se o rosto, né, do Pod Prime. Sim. Porque não é um rosto tão bonito assim pra estar à frente de nada, né? Mas a gente tá aí mantendo o trabalho, mas o Fabião é importante. O Fabião é um dos fundadores aqui do Pod Prime. Teve aí um tempinho de férias, mas já tá de volta, né, Fabião? Agora, daqui a pouco eu tiro férias e toma conta aí, mano. Entendeu? E vamos pra cima aí, agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, pra quem assistiu. Já finalizou o que você tinha pra falar? Desculpa, eu te cortei, meu irmão. Não, que é isso, eu passei a bola pra você mesmo. Queria agradecer ao PC aqui, o nosso produtor aqui do SampaCast, né? Muito obrigado mesmo, cara. A gente ainda tira algumas coisas e edita aqui, mas ele é obrigado a ouvir tudo que acontece velho. aqui. Poxa vida, ele merece isso, cara. E eu queria agradecer a minha mãe. Mãe, um beijo, te amo, viu? Obrigado. Meus irmãos também, meus amigos, minha filha Júlia. E ao público também, se puderem compartilhar, você que tem uma ideia, né? Você pode colocar aí embaixo, visitar os links. Chama a gente na página particular. Tá bom, né? Se você quiser participar, também tem uma história pra contar. Tem seguidores, né? Importante também, né, Felipe? Exato. Assim, o que o Fabião falou, vai ter o site do Pod Prime lá. Lá tem um resumo do que é o nosso projeto, né? Quem apoia o nosso projeto. E tem até ali, fora as nossas redes sociais do Pod Prime e as nossas mesmo, também tem até o WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato, seja pra contar uma história, seja pra falar sobre algum conteúdo, ou até pra se convidar, fica à vontade. Aí a gente sempre tá aberto aí a outras alternativas, aí outros, como posso dizer, outros conteúdos a serem gerados, né? Porque o Pod Prime, ele é uma metamorfose, vai sempre desenvolvendo em cima do que precisa ser feito, a internet tá sempre mudando, não? Mas é isso, então, obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui,
dê o seu comentário aí, que é muito importante, que o vídeo é feito para você, para que vocês use também o Podprime como um microfone, né, como a gente faz aqui, e você dá a sua Verdade. opinião e mostrar a sua opinião. Se inscreve no canal, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais e vamos que vamos!